Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade, entre outras coisas. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. Se tiverem mesmo interesse em seguir o meu canal, coloquem lá em cima no sininho e sempre que eu publicar um vídeo receberão uma notificação. O tema que eu escolhi para hoje é o que é ter mente aberta. Qual é a importância de ter a mente aberta? Eu costumo falar com muita frequência nos meus livros, no meu trabalho de investigação, seja o que for, outros vídeos que eu já publiquei acerca da importância da abertura consciencial, a questão da liberdade intelectual, a relação com a, com a abertura consciencial, que é tem tudo a ver com o que é ter a mente aberta, a abertura da mente. Eu acho que é muito importante refletir acerca disto, porque às vezes uma pessoa pode achar que tem a mente aberta e não ter assim tanta mente aberta. Há coisas que nos bloqueiam a questão da abertura consciencial e da questão de ter a mente aberta, que é os apegos e bloqueios intelectuais. Esta é mais uma questão que eu falo, por exemplo, na minha obra A Liberdade dos Escravos, que até tenho uma resenha feita pelo Dr. Jorge, publicada na Revista Internacional de Filosofia Aplicada, a Zero, em que eu falo acerca da escravidão da nossa consciência. Em que é uma escravidão que acontece de dentro para fora, não é uma escravidão que vem de fora para dentro, não é uma escravidão em que há um senhor que escraviza e há o escravo que é escravizado, estão a compreender? Neste caso é o escravo que escraviza a si mesmo. É a pessoa, por causa dos seus bloqueios e apegos intelectuais, se torna escrava, começa a viver em função dos seus medos, estão a perceber? Começa a trabalhar, a sacrificar-se, a sofrer em função dos seus medos. E esses medos que criam depois apegos e bloqueios intelectuais. Portanto, o que é ter abertura consciencial? O que é ter mente aberta? Como é que uma pessoa identifica isso nos outros ou em si mesmo? Principalmente em si mesmo, porque isto é muito importante, a questão da autoconsciência. Basta nós, pois eu também falo, refletirmos acerca de como reagimos a certos assuntos, a certas ideias, novas teorias, novos assuntos, novas ideias. Como é que nós reagimos a assuntos como, sei lá, extraterrestres, a espiritualidade, reencarnação, existência de espíritos, de alma, seja o que for. Como é que nós reagimos a determinado tipo de coisa? Como é que nós reagimos a uma nova teoria científica? Como é que nós reagimos quando alguém nos diz uma coisa diferente daquilo que nós acreditamos? Estão a compreender? Como eu faço muito trabalho, desenvolvo muito trabalho, que vale dentro do enquadramento da hermenêutica, da lógica, eu acho muito importante refletir acerca dessa questão e eu cheguei a uma conclusão, a uma ideia de que existe um conflito hermenêutico muitas vezes. Esse conflito hermenêutico, para quem não está familiarizado com a palavra hermenêutica, é o conflito interpretativo, pode usar desta maneira. Em que sentido? Quando alguma coisa mexe com o nosso sistema de crenças, e nós temos apegos e bloqueios intelectuais, a nossa interpretação entra em conflito. Nós emocionalmente entramos em conflito. Então a nossa interpretação poderá ter um conflito, poderá ser condicionada por causa de um conflito interior relativamente a qualquer assunto. Por causa dos nossos apegos e bloqueios intelectuais, nós criamos um conservadorismo intelectual. Nós criamos um sistema de crenças, que é normal, desde que uma pessoa nasce, vai formando, e a pessoa fica apegada ali. A pessoa não quer abrir. A pessoa tem um sistema de crenças que está fechado. A pessoa não quer colocar em causa, questionar esse sistema de crenças. E ao não querer colocar em causa e questionar, sempre que aparece uma nova ideia, uma nova teoria, uma nova forma de pensar, seja o que for, por norma é diferente daquilo que uma pessoa acredita, uma pessoa faz tudo para se defender. É como se essa nova ideia fosse e que tivesse a ser simplesmente partilhada, colocasse em causa o meu próprio sistema de crença. Eu tenho de me defender, como se ela me tivesse a atacar. Estão a compreender? Então, há toda uma data de condicionantes que uma pessoa pode ter na consciência que precisa terem atenção. Como é que uma pessoa reage, por exemplo, quando alguém nos diz uma coisa nova, uma coisa diferente? Nós começamos a tremer, a entrar em conflito, começamos a defender, ou nós conseguimos, com prudência intelectual, com paciência, com calma, admitir a própria ignorância, que isso é muito importante, porque há grandes intelectuais que vivem com o efeito de Dunning-Kruger, há grandes cientistas que vivem com o efeito de Dunning-Kruger, muitas vezes são incapazes de admitir a própria incompetência e a própria ignorância, às vezes são muito ignorantes relativamente a um determinado tipo de assunto, mas não são incapazes de admitir a própria ignorância e muitas vezes atacam, discordam profundamente, desacreditam profundamente um assunto que desconhecem profundamente, portanto não têm muitas vezes a capacidade para admitir a própria ignorância relativamente a um assunto. E por isso é que eu criei também a teoria da logicidade, em que eu criei 3 princípios fundamentais da lógica. Isto é uma perspectiva a priorística, uma perspectiva de pensar a lógica num sentido muito abstrato e abrangente, para nos ajudar a refletir acerca da nossa precipitação a realizar juízos lógicos,
a considerar ou a julgar que algo tem lógica ou não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo. Eles são a diversidade alimentar. Eu tenho vídeos a falar acerca disso, onde eu aprofundo melhor esta questão. Vídeos e livros, na obra Individuologia, por exemplo, eu falo acerca disto. Ensaios sobre individualismo também. 3 princípios fundamentais da lógica: diversidade alimentar, congruência correlativa, sustentação pela totalidade. Então, se uma determinada teoria lógica, ou seja o que for, uma pessoa quer colocar o enquadramento da lógica, uma determinada logicidade, ela é uma possibilidade lógica, uma realidade lógica, uma objetividade lógica, entre aspas, etc. Periodicamente nós não sabemos. Nós, quando estamos diante de uma nova teoria, nós ainda não a conhecemos profundamente, nós estamos diante de uma possibilidade lógica, portanto nós estamos diante de uma logicidade, porque nós muitas vezes trazemos a lógica para cima da mesa sem nos apercebermos. Quando nós dizemos que isso não tem sentido nenhum, que isso é um absurdo, que isso não tem lógica nenhuma, ou que tem lógica, tem muito sentido, nós estamos a trazer a lógica para cima da mesa. Portanto, quando nós trazemos a lógica para cima da mesa, nós temos de perceber de que forma é que nós estamos a trazer a lógica para cima da mesa. Estão a compreender? Então, eu vejo às vezes grandes intelectuais, grandes cientistas, que abordam determinados assuntos como se não tivessem lógica nenhuma, não tivessem sentido nenhum, e vai saber e não sabem nada acerca do assunto. Ou então, se uma determinada logicidade se sustenta pela totalidade dos diversos elementos em congruência correlativa, como é que uma pessoa que não sabe nada acerca de um assunto tem condições para dizer que esse assunto não tem lógica nenhuma? Que esse assunto é um absurdo, que essa teoria é um absurdo? Estão a compreender? Então, para nós potenciarmos a nossa abertura consciencial e o facto da necessidade de termos a mente aberta, nós precisamos de ter a capacidade de admitir a nossa ignorância. Essa que é a questão-chave. Se nós não tivermos humildade, autoconsciência, prudência intelectual, paciência para admitir a nossa própria ignorância, nós não conseguiremos ter abertura consciencial. Estão a compreender? Nós vamos estar sempre, muitas vezes, a achar que sabemos aquilo que não sabemos. Nem sequer dedicamos tempo para conhecer, porque a nossa ignorância é normal. Nós somos ignorantes sempre relativamente a mil e uma coisa. E como é que nós nos relacionamos com essa ignorância? Isso é que é muito importante, porque mais importante do que nós percebemos como é que nós relacionamos com o conhecimento é percebermos como é que nós nos relacionamos com a nossa ignorância. Portanto, vamos reparar que há pessoas, e poderá acontecer connosco, que sempre tocam num determinado assunto assim difícil. Os assuntos mais difíceis em geral têm a ver com espiritualidade, extraterrestres, reencarnação, existência de espíritos, supermatéria, todo esse tipo de coisas, esses assuntos mais difíceis. Em geral as pessoas começam a entrar em conflito, porque as pessoas têm crenças fundadas. Os ateístas são completamente contra a existência desse tipo de coisas, por exemplo, em geral. Os religiosos têm determinados enquadramentos que ou pode existir ou não pode existir, ou tem de ser desta ou daquela maneira por causa de um condicionamento religioso qualquer, seja o que for. E às vezes falta-nos o pensamento crítico, falta-nos a abertura consciencial para colocar as coisas em causa, para questionar, para investigar, para estudar. Como nós às vezes não temos a humildade, ou poderá não haver humildade ou autoconsciência para admitirmos a nossa própria ignorância, esta é que é a questão fundamental, nós às vezes precipitamos com juízo lógico, quer dizer que não tem sentido, não tem lógica, não tem esse tipo de coisa, e vamos a ver, não sabemos nada acerca do assunto, nem procuramos saber. Portanto, como é que nós reagimos diante de um assunto diferente, uma teoria diferente, uma nova proposta de verdade, uma nova forma de ver a vida? Nós vamos cheios de preconceitos para cima dela, nós começamos a atacá-la, conseguem compreender? Porque quando uma pessoa tem bloqueios e apegos intelectuais, a pessoa cria um conservadorismo intelectual inconsciente e a pessoa faz de tudo para conservar, como se fosse maquiavélico, não olha a meios para atingir os fins. A pessoa faz de tudo para conservar a sua consciência, mesmo estando infeliz. Conseguem compreender? Uma pessoa nunca transitará de um estado de infelicidade para um estado de felicidade se não se colocar em causa, se não se libertar daquilo que quer conservar, o seu conservadorismo intelectual inconsciente. É como uma pessoa muitas vezes quer conservar exatamente aquilo que faz mal. Portanto, como é que nós reagimos a uma teoria nova, uma ideia nova, uma perspectiva nova? Alguém chega ao pé de nós e fala-nos de assuntos diferentes, um assunto diferente que nunca tínhamos ouvido falar, que nós conhecemos pouco. Como é que nós reagimos a isso? Nós calamos-nos para ouvir, podemos colocar questões, mas calamos-nos para ouvir, ganhamos curiosidade intelectual, temos vontade de aprender coisas novas ou defendemos-nos? Estão a compreender? Como se o assunto diferente por si só fosse um ataque. Um ataque a quê? Há um conservadorismo que nós fazemos de tudo, de forma inconsciente, para tentar conservar. Estão a compreender? Às vezes uma pessoa quer conservar aquilo que lhe faz mal e não se apercebe. Às vezes uma pessoa está a tentar, pode ser muito inteligente, uma pessoa profundamente intelectual, uma pessoa profundamente erudita. E aparece um assunto assim diferente e a pessoa começa a defender-se, começa a atacar. A
pessoa não sabe nada acerca do assunto, mas começa a atacar falaciosamente, preconceituosamente. E mesmo pessoas que tenham conhecimento profundo acerca das falácias, acerca de teorias de argumentação, acerca da retórica. Há pessoas que têm todo este tipo de conhecimentos e aparece um assunto novo, diferente, insólito, inusitado, e a pessoa começa logo a precipitar-se. Com a famosa, como eu costumo dizer, a falácia da denigração a priorística. Antes da pessoa interpretar, a pessoa já está pré-condicionada para denegrir tudo aquilo que coloca em causa o próprio sistema de crenças relativamente aos apegos e bloqueios intelectuais. Portanto, a questão da falácia do espantalho. Aparece uma teoria diferente, uma ideia diferente, uma nova forma de pensar, uma nova ideologia, seja o que for. Ou pode ser velha, mas uma pessoa está em contato com ela naquele momento, seja o que for. E uma pessoa cria logo, distorce logo todos os argumentos para tornar mais facilmente refutável, que é a falácia do espantalho. Principalmente um debate político, um debate filosófico, onde há pessoas a assistir a uma plateia, há pessoas a assistir que podem ser ignorantes relativamente ao assunto e depois ficam com uma visão distorcida. Portanto, mesmo no debate político é mesmo muito comum haver falácia de espantalho, é um espetáculo deprimente uma pessoa vê a Assembleia da República e falácia de espantalho por todo lado. É pena, porque em vez de haver um diálogo, uma abertura consciencial, uma vontade de comunicar que seja enriquecedora do debate, às vezes é um jogo de distorções constante. Mas pronto, como é que nós reagimos a uma ideia diferente? Uma ideia nova, uma nova teoria, uma nova ideologia. Como é que nós reagimos? Essa reação, por isso é que eu tenho um vídeo a falar hermenêutica priorística e posteriorística, essa reação tem muito a ver com como é que eu estou predisposto a lidar com assuntos novos e diferentes. Como é que eu estou predisposto? Portanto, antes do assunto entrar em contato comigo, há uma predisposição. Será que eu já tenho abertura consciencial ou não tenho? Porque se eu não tiver, eu poderei ver uma nova teoria, um novo assunto, uma nova ideologia como um ataque. Então eu irei defender-me. Como é que eu irei defender? Há várias formas de uma pessoa reagir hermeneuticamente às coisas. Eu também já escrevi acerca disto, eu falo acerca disto, eu tenho vídeos a falar acerca disto. As 3 reações hermenêuticas possíveis. Quem não tiver familiarizado com a palavra hermenêutica pode substituir por interpretação, por exemplo. Ou o princípio da fuga, eu procuro fugir de um assunto que coloca em causa o meu sistema de crenças, por exemplo. Ou procuro denegrir, distorcer, com a falácia de espantalho, eu tento distorcer para tornar mais facilmente refutável, ou procuro compreender. Isto é que deve acontecer. Procurar compreender as coisas. Eu ter curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Vontade de aprender coisas novas. Vontade de colocar-me em causa. Vontade de me questionar. Vontade de crescer e desenvolver a minha consciência. Estão a compreender? Como é que eu reajo? Como é que eu irei reagir? Tem tudo a ver com uma predisposição. Eu estou predisposto para aprender coisas novas, para me colocar em causa, para me questionar, ou não estou? Se eu não estiver, eu não terei abertura consciencial. E quando aparecer uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia, pode ser uma conversa com amigos, pode ser a ler um livro, pode ser a ver uma palestra, pode ser a ver televisão, eu irei entrar em conflito hermenêutico. Eu irei entrar simplesmente em conflito. Eu irei tentar defender-me. Então, eu poderei ver numa nova perspectiva, numa diferente perspectiva, um ataque, quando simplesmente poderá não estar a acontecer nada. É só alguém a falar acerca do assunto. Então estão a compreender? As pessoas que normalmente começam a ferver para impor as suas razões, as suas perspectivas, começam a ferver, a tremer, começam a reagir mal a novas ideias ou ideias diferentes, por norma não têm a mente aberta ou não têm abertura consciencial. Há várias razões por trás. Pode haver bloqueios, pode haver medos, pode haver mil uma razões e nós temos de estar atentos a isto. Podem ser sinais, podem ser indicativos. Como é que nós lidamos com a nossa ignorância? E que depois levará à questão como é que nós lidamos com a verdade. Sempre, primeiro, como é que nos relacionamos com a ignorância, se temos capacidade para admitir a nossa ignorância, antes de realizarmos juízos lógicos, por exemplo, a dizer que algo tem lógica ou não tem lógica, muitas vezes não conhecendo nada acerca daquilo que estamos a falar e a realizar julgamentos. Como é que nós relacionamos com a ignorância e como é que nós nos relacionamos com a verdade. Aí entra também os 3 princípios fundamentais de reação a novas propostas de verdade que eu criei. Eu falo acerca disso em outros vídeos, que é, ou eu quero que uma nova proposta de verdade seja falsa, ou eu quero que ela seja verdadeira, ou eu quero simplesmente ver a verdade. Se eu quiser que ela seja falsa, eu posso realizar falácias de espantalho, posso tentar distorcer e denegrir para tornar mais facilmente refutável, para continuar a pensar da mesma maneira. Portanto, é um mecanismo de fuga e de defesa, muitas vezes, que existe, mesmo que não seja nada a atacar.
Ou posso, portanto, ou quero que seja falso, ou quero que seja verdadeiro, está uma nova teoria, uma nova ideologia, ou alguma coisa que entre em concordância com alguma coisa que tenha a ver com o meu sistema de crenças e com os meus apegos e bloqueios intelectuais, e eu quero que seja verdadeira toda a força, mesmo que ignore determinadas incongruências, ou determinados, ignore o facto de algumas coisas não serem factuais, não haver factos, não serem objetivas, por exemplo. Portanto, não é muito bom. Ou eu quero ver a verdade. E esse quero ver a verdade, eu quero a verdade, este deve ser o objetivo fundamental de qualquer exercício filosófico, intelectual, hermenêutico, seja o que for. Eu quero a verdade, seja ela qual for. Mesmo que eu tenha de lidar com o desconforto intelectual. É isto que é a chave. Uma pessoa que não tem abertura consciencial num determinado momento, ou que não tem a mente aberta, é uma pessoa que tem uma profunda dificuldade em lidar com o desconforto intelectual. Às vezes, para nós aprendermos uma coisa nova, para nós desenvolvermos a nossa consciência, para nós transformarmos a nossa consciência, e às vezes para abandonarmos velhas crenças que nos levam à infelicidade e para chegarmos a novas crenças, a novos conhecimentos, a novas ideias, a novas teorias, a novos objetos empíricos, seja o que for, que nos possa levar à felicidade, nós precisamos de passar e aceitar processar o desconforto intelectual, que é um desconforto emocional. Às vezes dói uma pessoa libertar-se das suas ilusões. E quando uma pessoa não tem a capacidade ainda de lidar com, porque tem muita fragilidade emocional de alguma maneira, uma pessoa não tem capacidade de lidar com o desconforto intelectual, com a dor no sentido geral, quando uma pessoa não aceita processar a dor, que às vezes implica uma pessoa abandonar, uma pessoa perder alguns apegos e bloqueios intelectuais, porque quando uma pessoa está apagada pode acontecer a perda e a perda dói, pressupõe o sofrimento e a dor. Enquanto uma pessoa não souber lidar com o desconforto intelectual, quando está em contato com novas ideias, novas teorias, novas ideologias, seja o que for, uma pessoa não conseguirá ter mente aberta e abertura consciencial. Porque para uma pessoa que tem apegos e bloqueios intelectuais, e o nosso ego é um sistema de sobrevivência que serve para nos fazer fugir da dor e da morte, quando uma pessoa não sabe lidar com o desconforto intelectual, sempre que aparece uma nova ideia, uma nova teoria, uma nova ideologia, uma coisa que coloca em causa o próprio sistema de crença, uma pessoa defende-se. E como é que uma pessoa defende? Muitas vezes atacando. E muitas vezes trazendo a lógica para cima da mesa. Atacando como? Distorcendo, denegrindo para tornar mais facilmente refutável, por exemplo. E isto não leva a lado nenhum de jeito. Porque em termos de filosofia aplicada à consciência, em termos de filosofia aplicada à felicidade, às vezes o que faz com que uma pessoa fique presa num círculo vicioso de infelicidade, em que a pessoa está ali sempre a pensar da mesma maneira, a pessoa está infeliz, a pessoa quer ser feliz, mas está infeliz. Mas ao mesmo tempo não quer abandonar os velhos hábitos, as velhas crenças, as velhas formas de pensar, que estão muitas vezes a levar à própria infelicidade. Portanto, isto é importante, este discurso acerca da abertura consciencial, a importância da mente aberta à abertura consciencial, é importante uma perspectiva no sentido geral para as pessoas que querem ser felizes ou querem transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade, não ficando fechadas com apegos e bloqueios intelectuais a tentar conservar muitas vezes aquilo que leva à infelicidade. Portanto, as pessoas não se colocam em causa e não se questionam, e esse é que é o grande flagelo, porque são milhões de pessoas a sofrer por causa disso, e ao mesmo tempo também condiciona a atividade científica. Porque quem faz ciência são cientistas que são pessoas que têm bloqueios e apegos intelectuais muitas vezes. E que aparece um assunto novo ou diferente e a pessoa começa a tremer. Basta ver o que aconteceu com a teoria da relatividade em Albert Einstein. Principalmente relativamente à sociedade científica britânica, em que os cientistas idolatravam Isaac Newton. Isaac Newton tinha construído quase toda a física até então, sozinho. Havia uma idolatria de Isaac Newton e de repente aparecia uma outra pessoa que nem sequer era britânico, um outro cientista que nem sequer estava a trabalhar dentro de uma universidade, estava a trabalhar no escritório de patentes, a trazer uma nova teoria que desconstruía, que se estivesse certa, iria fazer com que tivessem de abandonar, entre aspas, a teoria de Isaac Newton. E estavam ali todos a idolatrar com apegos e bloqueios intelectuais, muitas vezes apegados à física de Isaac Newton, e por causa disso não queriam estar abertos, de forma inconsciente. Isto não serve para ser julgador nem moralista, serve para pôr a pensar. Não queriam estar abertos a uma nova teoria científica. Então isto acontece dentro da ciência. É muito importante este curso dentro da ciência. Porque às vezes aparecem cientistas mais rebeldes, entre aspas, como eu costumo falar, que trazem novas ideias, novas teorias, novas ideologias, que querem outros campos de estudo, outros campos de investigação, querem explorar novos caminhos, seja o que for. E há um conservadorismo intelectual tão grande de pessoas tão inteligentes
por causa dos apegos e bloqueios intelectuais. Por causa da dificuldade de lidar com o desconforto intelectual. Porque uma pessoa que tem um apego e bloqueio intelectual está a tentar conservar uma ideia, uma teoria, seja o que for, a toda a força, mesmo que ela esteja errada, entre aspas, cientificamente falando, e além disso não tem a capacidade de lidar com o desconforto intelectual. Portanto, a pessoa está ali fechada, não sai dali. E este estar fechado, não sair dali, tem a ver com a falta de abertura consciencial, tem a ver com a falta de ter mente aberta. Portanto, nós temos de refletir profundamente acerca disto. Porque às vezes, e mais importante do que identificar a falta de abertura consciencial no próximo, a falta de mente aberta no próximo, é a necessidade de nós identificarmos isso em nós mesmos. Em vez de policiarmos os outros, entre aspas, devemos nos policiar a nós mesmos. Como é que eu reajo quando alguém me diz uma coisa diferente? Porque eu às vezes vejo, isto é importante refletir acerca disto, sem ser para julgar ou ser moralista. Eu às vezes vejo pessoas profundamente inteligentes a realizar juízos lógicos de forma completamente precipitada. São pessoas intelectuais, inteligentes, com ensino superior, todo esse tipo de coisa, licenciatura, mestrado, doutoramento, e às vezes precipitam-se a dizer que não tem lógica, que não tem sentido nenhum, que é um absurdo, um assunto que uma pessoa questiona o que é que sabe acerca dele e às vezes não sabem nada acerca do assunto. Mas são muito convictos a falar acerca dele. Às vezes não sabem nada acerca do assunto. E é muito importante nós falarmos acerca disto. Isto tem tudo a ver com a importância da filosofia para as pessoas, a importância do pensamento crítico, a importância, neste caso, também da autoconsciência, do conhece-te a ti mesmo. Porque às vezes uma pessoa pode ser muito boa, muito observadora, a identificar as coisas nos outros, mas em si mesmo não observa. E se no mundo toda a gente tivesse sempre só a observar os outros e ainda só observar a si, como não dá para mudar os outros, uma pessoa só pode mudar a si mesma mesmo, porque é onde existe a liberdade e o livre-arbítrio, ninguém muda ninguém, pronto, o mundo continua a ser igual, entre aspas, pelo menos em determinados enquadramentos. Nós temos de mudar a nós mesmos. A prioridade tem de ser a autoconsciência. Porque em determinados aspectos não dá para mudar os outros. Porque há sempre um fator escolha, um fator liberdade. Portanto, nós temos de refletir acerca disto e olhar para nós mesmos e perceber o que é que eu poderei estar a conservar a toda a força. Onde é que eu poderei ter apegos e bloqueios intelectuais? Que assuntos é que eu poderei ter apegos e bloqueios intelectuais? De que forma é que eu poderei não ter a mente aberta? Ou poderei não estar a ter a mente aberta? Ou poderei não estar a realizar a abertura consciencial verdadeira? Como é que eu reajo com assuntos diferentes, com novas teorias? Quando alguém traz para uma conversa, por exemplo, basta ver como é que, às vezes, políticos mais à esquerda, entre aspas, e políticos mais à direita, sendo tudo isto um simplismo, a Revolução Francesa já aconteceu há muito tempo, o direita e a esquerda não deve ser pensado da mesma maneira, é preciso ter cuidado com certos simplismos, mas pronto, para simplificar, a forma como muitos políticos de direita lidam com a esquerda e muitos políticos de esquerda lidam com a política de direita, às vezes é profundamente falaciosa. Às vezes, alguns politólogos, entre aspas, ou políticos, ou algumas pessoas que, uma perspectiva de consciência política, nem sequer conhecem o outro lado, verdadeiramente. Às vezes, a relação que têm do outro lado, com o outro lado, com uma pessoa de direita com a filosofia de esquerda e uma pessoa de esquerda com a filosofia de direita, a relação que têm com a perspectiva diferente ou contrária é completamente falaciosa, completamente distorcida. E uma pessoa não tem noção. Uma pessoa apegou-se a uma ideia, apegou-se a uma teoria, apegou-se a uma determinada ideologia e não quer abrir mão a toda a força. E não se quer abrir para estudar outras, para tentar compreender com curiosidade intelectual, para tentar entender. A pessoa fica ali parada. Sempre que aparece uma ideia diferente, nova, contrária, seja o que for, a pessoa distorce, denigra, foge. É um conflito intelectual constante, é um conflito hermenêutico constante. E onde é que está a mente aberta nisto tudo? Onde é que está a abertura consciencial? Não existe. Por causa dos apegos e bloqueios intelectuais. Por causa da nossa forma de nos relacionarmos com a nossa ignorância. Se nós estivermos presente constantemente que nós somos profundamente ignorantes, mesmo diante de assuntos em que nós poderemos ser especialistas, nós estaremos sempre abertos para aprender, para ouvir outra pessoa que traz uma teoria nova, uma ideia nova, uma coisa diferente, contrária, contraditória, seja o que for. Estar aberto para o diálogo. Estar aberto para ouvir, estar aberto para aprender. Sem estar sempre em modo defesa, sem estar sempre a ver pessoas a atacar só porque têm ideias diferentes. Porque esta é a questão do conflito hermenêutico que eu já falei em vários vídeos. O conflito interpretativo, o bloqueio de apegos intelectuais, conservadorismo intelectual. Eu não estou a falar de conservadorismo social e político, eu estou a falar em conservadorismo intelectual, inconsciente. Uma questão da filosofia da individualidade, filosofia da consciência, a questão da individuologia. Depois leva ao individualismo intelectual e terapêutico.
Portanto, nós temos de refletir acerca disto. Será que nós somos pessoas que têm abertura consciencial? Será que nós temos mente aberta? Porque às vezes nós podemos ter a ideia que, como existe, uma ideia, um exemplo que me surgiu, como existe a teoria da Terra plana, e eu não acredito na Terra plana, eu tenho a mente aberta para novas teorias científicas, eu tenho mente aberta. Pode não ter mente aberta, pode não acreditar na teoria da Terra plana, porque está provado cientificamente de mil maneiras que isso é falso, e ao mesmo tempo não ter mente aberta. Uma pessoa pode ser uma profunda estudiosa de ciência, de filosofia e de toda uma erudição, e ao mesmo tempo determinados assuntos mexerem em alguma ferida e uma pessoa ter profundos apegos e bloqueios intelectuais relativamente a determinados assuntos. Uma pessoa pode lidar com 1001 assuntos, mas de repente falam em determinado tema ou determinado assunto, uma pessoa começa a ferver, começa a entrar num conflito intelectual, emocional, hermenêutico, profundos. Onde é que está a nossa abertura consciencial? Quando toca numa alguma ferida. E essa ferida tem a ver com apegos e bloqueios intelectuais. Às vezes nós fazemos de tudo para conservar uma ideia na nossa consciência, que pode ser exatamente aquilo que nos está a fazer mal, que nos está a causar infelicidade, e às vezes um bloqueio no próprio trabalho, por exemplo, seja o que for, realmente se for científico, e uma pessoa não se apercebe. E uma pessoa pode julgar que tem uma profunda abertura consciencial. E agora como é que uma pessoa descobre que tem verdadeiramente... uma pessoa tem de estar atenta, uma pessoa tem de desenvolver atenção, uma pessoa tem de dedicar tempo para desenvolver autoconsciência, para fazer meditação, por exemplo, para refletir acerca das coisas. Uma pessoa tem de forçar, é estranho, uma pessoa às vezes tem de forçar a humildade. Começam a falar de determinados assuntos, uma pessoa começa a ficar perturbada, uma pessoa, não, eu tenho de ser humilde, eu tenho de ter abertura consciencial, eu tenho de ouvir os outros. Eu tenho de ouvir novas teorias, novas perspectivas, novas formas de falar, de pensar, novos assuntos. Eu tenho de me forçar a ter abertura consciencial. Eu tenho de forçar, às vezes, isto é estranho, mas eu tenho de forçar a humildade. Não é fingir que sou humilde, não. Isto existe muito. É forçar a humildade. A humildade é uma coisa que acontece de dentro para fora. Não tem a ver com aparências que os outros podem pensar. Que há pessoas que podem viver a vida toda a criar um alter ego, a fazer tudo para que pensem que é uma pessoa humilde, porque vê nisso uma virtude moral. E depende emocionalmente de outras pessoas valorizem a própria virtude moral. Não tem a ver com isso. Uma coisa que acontece dentro para fora. A humildade vê-se nessas coisas. Como é que eu reajo a assuntos diferentes e novos? Eu tenho humildade para admitir a minha própria ignorância? É quando a pessoa não tem humildade para admitir a própria ignorância, facilmente realiza juízos lógicos. A dizer que algo tem lógica, ou que não tem lógica, que tem sentido ou não tem sentido, que é absurdo ou não é absurdo, às vezes desconhecendo completamente o assunto. E nem sequer dedicando tempo para aprender alguma coisa acerca do assunto. Mas uma pessoa tem muita convicção acerca daquilo que desconhece. Portanto, nós temos de refletir acerca disto. Porque é a nossa felicidade que está em causa. É a importância de dar o benefício da dúvida. Quando trouxerem algum assunto diferente, novo, insólito, inusitado, alguma experiência, alguma coisa diferente, dar o benefício da dúvida. Ter cuidado com as certezas em verdades absolutas. Ter cuidado com elas. Ter uma consciência mais crítica, dar mais atenção, ter mais calma. Como falo, é a questão da a importância da virtude moral para a virtude intelectual. É a importância da prudência intelectual. Ter calma. Às vezes uma pessoa não tem condições para realizar um juízo lógico. Para falar com tanta convicção que algo tem sentido ou não tem sentido, que algo tem lógica ou não tem lógica. Porque uma pessoa traz a lógica para cima da mesa, mas às vezes de forma completamente precipitada. A lógica deve ser trazida para cima da mesa. Mas o que é preciso ter cuidado é com os juízos lógicos, é com os julgamentos lógicos. Uma pessoa falar taxativamente, ou acreditar taxativamente, que algo não tem lógica, é muitas vezes uma coisa que uma pessoa nunca dedicou tempo a estudar. Ou às vezes a pessoa dedicou tempo a estudar e acha que já sabe o suficiente quando o assunto pode ser muito maior do que daquilo que uma pessoa tem a noção. Essa é a questão da falta de humildade. A pessoa tem de ter humildade para admitir que não sabe tudo. E às vezes não sabe o suficiente para realizar um julgamento lógico. É a questão da sustentação pela utilidade, os princípios fundamentais da lógica que eu falei, uma teoria da logicidade que eu criei. Uma determinada logicidade, que é uma possibilidade lógica, eu periodicamente, como eu não conheço, tenho de admitir que uma possibilidade, por exemplo, pode ser também a objetividade lógica, pode ser realidade lógica, mas eu periodicamente eu tenho de ter calma. Portanto, há ali um objeto lógico, eu quero trazer a lógica para cima da mesa relativamente a esse objeto, então eu tenho de admitir que é uma possibilidade lógica, por exemplo.
Ao admitir que é uma possibilidade lógica, eu tenho de admitir que, sendo uma possibilidade lógica, tem diversos elementos, depois eu tenho de verificar, num exercício hermenêutico e empírico, eventualmente, congruência correlativa, os diversos elementos têm de ter congruência entre eles. Na matemática, uma pessoa verifica muito isso, e sustentação pela totalidade. Será que eu conheço a totalidade sustentada com os diversos elementos em congruência correlativa? Será que eu conheço a totalidade de um assunto, de uma teoria, de uma ideologia, seja o que for, para poder julgar que tem lógica ou não tem lógica, que tem sentido ou não tem sentido, que é absurdo ou não é absurdo? Ou será que eu tenho capacidade? Será que não é melhor às vezes uma pessoa ter humildade, ter calma, prudência intelectual, autoconsciência para perceber e admitir a própria ignorância relativamente a um assunto? Uma pessoa pode deixar em suspenso ter algumas crenças, como nós temos de fazer escolhas na vida. Uma pessoa vai tendo crenças, vai criando crenças, ideias, teorias, mas vai tendo abertura consciencial. A par com as nossas crenças, ter ao mesmo tempo abertura consciencial. Forçar a abertura consciencial. Aprender a sair da zona de conforto intelectual. Forçar a saída da zona de conforto intelectual. Isso é muito importante. E aprender a lidar com o desconforto intelectual. Processar a dor quando uma pessoa tem de desapegar-se de alguma ilusão. Portanto, fica aqui mais uma reflexão. Tenho vários vídeos publicados, tenho vários livros publicados, está tudo no meu canal no YouTube, lá na zona acerca de... tem lá os vários livros que eu publiquei. Se tiverem interesse em ler livros meus, a maior parte deles está à venda em formato digital e papel. Basta encomendar, procurar na internet, pôr o nome do livro, pôr o meu nome, procurar na internet, e há diversas plataformas em que uma pessoa pode comprar, basta procurar. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal, partilhem a pessoas que vocês acreditem que possa ser importante o vídeo para essa pessoa ler, para essa pessoa ver, para refletir filosoficamente. O grande objetivo do meu vídeo e do meu trabalho não é ser julgador ou moralista, porque eu sei que às vezes eu toco em assuntos desconfortáveis, a pessoa sente julgada, mas eu só estou simplesmente a falar acerca de assuntos que poderão ser desconfortáveis. Uma pessoa confunda desconforto intelectual com julgamento. Às vezes pode haver desconforto intelectual e não haver julgamento. Pode haver julgamento e haver desconforto intelectual, ou também não haver desconforto intelectual. E isto tem tudo a ver com o que acabei de falar. Às vezes uma pessoa entra em modo de defesa porque sente que está a haver um ataque só porque alguma coisa está a desconstruir a própria consciência e os próprios apegos e bloqueios intelectuais. De repente alguém acredita, por exemplo, na teoria da Terra plana. Aparece alguém que traz um facto científico que não é possível a Terra ser plana. Às vezes a pessoa só está a trazer esse facto, a pessoa não está a julgar, estão a compreender? Este tipo de assuntos pode ocorrer na internet, porque ainda há pessoas que acreditam na Terra plana. Por isso é que eu trago este assunto para cima. Lembrei-me agora também, enquanto estou a fazer o vídeo. Foi o exemplo que me ocorreu. Portanto, o objetivo não é ser julgador e moralista, é incentivar a curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Isto é que é muito importante. Pensamento crítico, como costuma dizer, dentro do enquadramento daquilo que é a filosofia. O que é a filosofia? Muitas pessoas pensam que é o pensamento crítico e há uma definição possível que não está propriamente ao lado. Claro que a filosofia é muito mais. Portanto, sejam felizes, subscrevam o canal, não se esqueçam, partilhem se acharem interessante, porque é importante todo este tipo de coisas para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.